boa noite. Desde o começo de junho, protestos tomaram as ruas do Brasil. Inicialmente contrários ao aumento na passagem de ônibus em São Paulo e no Rio de Janeiro, os manifestantes ocuparam as demais cidades do país com várias reivindicações e algumas até contraditórias. No programa de hoje, vamos conversar sobre as causas e consequências dos protestos no país. Para o debate, convidamos Marco Mondaini, professor das pós-graduações em Comunicação e Serviço Social da UFPE. Convidamos também Rodrigo Rafael, que é integrante do grupo Direitos Urbanos. E completa o nosso debate Silvia Camurça, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. O público também participa do programa com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar perguntando ao professor Marco Mondaini, contra que ou a favor de que protestamos no Brasil nesse momento? Quais são as bandeiras principais e como você avalia esse momento do país? Boa noite a Rodrigo, Silvia, aos telespectadores. Me permita fazer uma observação preliminar, considero uma premissa. É preciso, nesse momento, ter muita prudência intelectual para avaliar todo esse processo de protestos sociais que tomará as ruas do Brasil no decorrer do mês de junho. Nós temos assistido, ouvido inúmeras análises, uma verdadeira tempestade de análises que eu considero assodadas, precipitadas. Quer dizer, a capacidade de transformação desses protestos, da natureza dos protestos, das demandas, se renova a cada dia. Então, feita essa observação da prudência, de que, na verdade, nós, no máximo aqui, faremos uma avaliação, eu diria, dessa transformação das primeiras etapas dos protestos. Eu acho que é necessário fazer esse breve histórico sobre o que caracterizou a primeira fase dos protestos e a transformação ocorrida e que vai culminar com o que aconteceu na última quinta-feira, para depois estabelecer aqui algumas tendências possíveis de desenvolvimento, de como irão desembocar esses protestos, aonde vão desembocar. São tendências que eu diria em aberto. O processo se encontra em aberto, o processo, na verdade, se encontra em disputa. A direção dos protestos se encontra em aberto, e isso nós só teremos certeza quando a poeira baixar. Quer dizer, na verdade, a gente se encontra hoje, nós nos encontramos hoje, no olho do furacão. Então, eu, na condição de historiador, considero muito fácil analisar o que aconteceu em 68, mas o que está acontecendo agora, eu diria que é preciso ter muita prudência. Depois dessa rodada inicial, eu vou dizer o que me parece aconteceu na passagem dessa primeira fase dos protestos para a segunda fase dos protestos que culminou nas passeatas da última quinta-feira. Acho que o Direitos Urbanos tem um relato interessante a fazer disso, já que foi um dos grupos que puxou essa grande manifestação que houve aqui no Recife na quinta-feira e que, até onde eu acompanhei, viu essa manifestação se mutar em algo que não tinha muito a ver com a proposta inicial. Qual é a tua avaliação, Rodrigo? O Grupo Direitos Urbanos, em si, ele já nasceu, de certa forma, dessa insatisfação, de uma insatisfação que ia justamente contra esse canto da sereia do desenvolvimento, de um desenvolvimento urbano que não respeitava os parâmetros de uma cidade sustentável. Então, temos como marco a questão do projeto Novo Recife, e esse novo processo também é caracterizado por um pouco de insatisfação no momento em que podíamos todos nós estarmos dormindo o sono ideológico da Copa das Confederações e, no entanto, eclodiu a partir dessas manifestações em São Paulo e no Rio, que, num primeiro momento, discutiam essa questão das passagens, mas que efervesceu em uma série de outras demandas e insatisfações
que iam desde o campo do executivo, no legislativo, no judiciário, em todos os campos de questionamento do sistema político brasileiro, mas que a gente percebe, como o Marco já falou, que é preciso realmente ter muito cuidado nesse momento e que a gente está para construir, ver grandes possibilidades, porque é um momento em que realmente tem uma visibilidade, uma legitimidade para discutir a política urbana, a possibilidade de uma reforma urbana e fazer uma discussão mais ampla sobre a questão da mobilidade, que era uma discussão que foi uma pauta nossa desde o início, né, de trabalhar a questão da mobilidade não só pela lógica da construção dos viadutos, como foi colocado também em determinado momento, mas a questão do transporte público de fato, né? Então, nós estamos nesse processo, realmente houve uma certa frustração de um esvaziamento que não era generalizado, mas que também era visível da pauta de um protesto que se misturava um pouco com a estética de uma torcida nos campos de futebol e em alguns momentos também como micareta, mas que também se juntava a esse coro de pessoas que estavam insatisfeitas com uma série de questões e que a gente acha que pode potencializar esse debate agora para avançar na construção dessa política urbana que a gente quer. Como é que o movimento das mulheres se insere nesse momento e qual é a avaliação do Fórum das Mulheres sobre esse momento do país? E eu chamaria a atenção especificamente para esse momento aqui no âmbito local. Tive a oportunidade de ir à passeata lá na quinta-feira e vi vários grupos feministas, mas vi também grupos que eram francamente conservadores, até favoráveis, por exemplo, ao Estatuto do Nascituro, que é uma pauta que acho que está na ordem do dia dos movimentos de mulheres. Qual é a tua avaliação? Bom, no feminismo a gente está mobilizada contra essa ofensiva conservadora já faz um tempo, que está no Congresso e está na sociedade, né? Que mistura fundamentalismo com conservadorismo político e a gente já estava, às vésperas da quinta-feira, já tinha feito atos aqui em outras partes do Brasil contra o Estatuto do Nascituro, estava em plena mobilização e estivemos nas muitas mobilizações por aí afora, também na quinta-feira e não só na quinta-feira, porque no sábado já teve novamente movimento feminista na rua, protestando com uma pauta mais larga do que transporte. Quer dizer, o movimento pegou a gente já na rua por outras pautas, né? A minha avaliação é que não tem mesmo nenhuma força que convocasse aquela quantidade de gente que foi para a rua. Então, ela foi convocada por muitas coisas. Foi convocada, acho que por uma insatisfação generalizada da população. O trânsito realmente está um inferno e o transporte público está um horror em todos os centros urbanos. Isso é um problema, mas tem mais do que isso, né? As pessoas vão ficando cansadas e todo o sistema de privatização do SUS, aí vai acumulando isso, e aí acumula com outros problemas, como as remoções em muitas cidades, e o movimento feminista se envolveu muito com toda essa questão de reformas e remoções de populações para as copas, então vai juntando aquele caldeirão de incômodo, né? Tem uma grande consciência crescente nas periferias contra a matança da juventude negra, e teve vários atos e tentativas de debate. Então, acho que tudo isso meio efervesceu, né? E tanto o cidadão desorganizado como quem tem atuação em movimento social se sentiu convocado a ir às ruas naquele momento. Acho que realmente não está dada a direção desse movimento ainda. Tanto que até nas caminhadas tem sempre a dúvida para onde é que vai mesmo, tanto que está o nível de disputa, né? A gente entende que é muito importante o espaço das ruas nesse momento. Tem muita expectativa de que os movimentos consigam avançar no diálogo com a população, né, sobre as suas pautas críticas mesmo. E especificamente aqui em Pernambuco, a gente estava discutindo a questão da água, era o que estava pegando nesse momento, tanto aqui no Recife, as mulheres carregando lata d'água para subir morro, como no Sertão, que já entrou em colapso. Então, o Fórum de Mulheres está preparando um dossiê sobre a situação da água, com debate agora para o dia 7 de julho. Então, isso tudo meio soma, né, num conjunto de críticas a esse desenho de desenvolvimento, a esse sonho maravilhoso da Copa disso, da Copa daquilo, que, na verdade,
não alterem muito os problemas da desigualdade. Tinha uma frase bonita que uma companheira estava dizendo na quinta-feira, que era polícia por toda parte e justiça em parte alguma. Né? Então, esse sentimento é meio generalizado. E teve a revolta contra a repressão em São Paulo, que gerou muita solidariedade no Brasil. Então, e a repercussão na internet também disso. Muita gente foi para a rua em solidariedade contra a polícia que bateu nos estudantes. Não estava com outras pautas. Lá entraram outras pautas. Né? Teve outras pautas, teve até pauta conservadora, é verdade o que você disse. Tinha uns de um lado defendendo uma coisa. Os próprios religiosos têm trabalhado muito uma certa formação política conservadora na população, na minha avaliação, com essas grandes marchas. Então, esse pessoal que vai para as grandes marchas religiosas, que às vezes tem um cunho mais conservador, também estava lá. Isso nos traz de volta a questão que Marco colocou no início do programa sobre uma mudança de perfil dessas mobilizações, né? E me parece que há um consenso em todos esses movimentos no Brasil. Um único consenso é de que a rua é o espaço onde essas reivindicações e essas queixas devem ser mostradas. Acho que seria um consenso inicial interessante, mas fora isso, não. Queria conhecer a tua avaliação sobre essa mudança de perfil e até a mídia mesmo, acho que tem uma mudança de enfoque muito diferente do início lá do movimento Passe Livre em São Paulo para as manifestações da última quinta-feira. Então, vou me propor aqui, na medida do possível, fazer um histórico comparativo entre essa primeira fase das manifestações com essa segunda fase que culminou com a quinta-feira passada. Não é? Veja, as primeiras manifestações, os primeiros protestos se encontram vinculados a uma causa. Você consegue delimitar uma causa, que é o aumento das passagens. Que é essa do aumento das passagens. Se você quiser avançar um pouco mais, né, a questão da mobilidade urbana, né, em última instância do direito à cidade. Né? Quem eram os sujeitos que estavam na rua protestando? Né? Isso você não precisa de fazer maiores especulações, é ver as imagens que foram transmitidas. Que eram movimentos sociais ligados a essa questão. Você via bandeiras dos partidos minoritários, mas extremamente combativos da esquerda, você via várias bandeiras do PSTU, você via bandeiras do PSOL, você via bandeiras da causa operária e eu acho que à frente disso tudo uma liderança que era do MPL, do movimento do Passe Livre. Eu acho que essa dimensão, quer dizer, esse propósito, esse objetivo, né? Quem protestava, as lideranças estavam postas ali. Né? Isso, para mim, de maneira muito clara. Qual foi a reação do poder público? Bom, a reação do poder público foi coerção policial. Coerção policial. Né? Somada a uma atitude que eu considero extremamente equivocada, tanto da parte do governador Alckmin, quanto do prefeito Haddad. Não havia grandes discrepâncias entre o que falava Alckmin e o que falava Haddad no início. Da mesma forma, Sérgio Cabral e Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Não cogitamos em rebaixar o preço das passagens. Né? O que existe são os mesmos grupos minoritários, radicais, vândalos, baderneiros, arruaceiros, que impedem o direito de ir e vir das pessoas de bem. Devido ao nível de repressão policial que foi visto nas ruas, o impacto, inclusive nos meios de comunicação, foi imediato. A Rede Globo, né, os principais meios de comunicação que reverberaram esse eco, né, do discurso contrário aos vândalos, arruaceiros e baderneiros, inicialmente, refluiu no mesmo momento em que também o governador Alckmin, Sérgio Cabral, o prefeito Haddad, o prefeito Eduardo Paes deram um passo atrás. E com a redução da passagem. Reduzindo a passagem, dando uma direção ao comando da Polícia Militar para que reduzisse os níveis de repressão. E, a partir desse momento, né, muda também a estratégia
dos meios de comunicação de massa, da Rede Globo em particular. E aí cria a figura que eu considero fictícia, vou usar o termo, ideológica, da distinção entre o bom manifestante e o mau manifestante. O manifestante ordeiro, né, e o baderneiro, o arruaceiro, o vândalo. Né? O manifestante veio depois. Primeiro foi vândalos, ela evoluiu para manifestantes, depois cidadãos e vândalos. E a partir desse momento, e aí nesse momento exato, né, que aquelas bandeiras iniciais muito restritas, né, aqueles grupos que eram claramente visualizados nos protestos, se transformam. Né? Cria-se uma situação que eu diria cacofônica. Múltiplas demandas, múltiplas vozes, múltiplas bandeiras, né, em questão, né, na esteira dessa criação midiática do manifestante bom e do manifestante ruim. E aí, para finalizar essa primeira avaliação, o que eu considero o mais grave nessa passagem da primeira para a segunda fase dos protestos, né? A reação contra os grupos que inicialmente organizaram esses protestos. Que é o famoso grito do sem partido, não é isso? Sem partido. Mas o mais grave ainda, se é possível dizer isso, a reação contrária a PSTU, PSOL, Partido da Casa Operária, PCB, PT, quando o PT decide aderir às manifestações depois do discurso do presidente nacional do PT, o Rui Falcão, da Onda Vermelha, e a reação, então, aos militantes do PT, a reação aos movimentos sociais, a reação aos militantes da CUT, a reação às agressões feitas aos militantes do MST. Quando eu falo militante do MST, quem portava um boné do MST, quem portava uma camisa do MST. Isso demonstra, e aqui encerro essa minha observação. Tem que chamar um intervalo. Né? E aí, alguma coisa que a gente pode aprofundar, né, na discussão. Me parece que houve uma mudança, né, da condição dos movimentos organizados que estavam presentes na primeira onda dos protestos para a condição de indivíduo-massa que caracteriza a segunda fase do protesto. E aí, na condição do indivíduo-massa, cai como um paletó perfeito, hino nacional, bandeira nacional, o gigante que acordou, eu tenho orgulho de ser brasileiro, né, e coisas do gênero. Marco, a gente tem que fazer o nosso intervalo e eu queria também circular um pouco esse debate. A gente lembra que você pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje são os protestos no Brasil. Você pode participar do debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. Queria retomar o debate com a situação específica de Pernambuco. Antes mesmo dos movimentos irem às ruas aqui no nosso estado, ou pelo menos na capital, houve a iniciativa da parte do governo do estado de reduzir o preço da passagem, semelhantemente ao que havia sido feito nas outras cidades do país. O discurso inicial, pelo menos o discurso que eu tinha acompanhado do próprio sindicato dos ônibus, é que, embora existisse uma desoneração da PIS/COFINS, não era possível baixar o preço da passagem. Qual é a tua avaliação sobre essa medida e de que forma ela afetou a manifestação da quinta-feira? Isso ajudou, de certa forma, a domesticá-la, a organizá-la? Não sei qual seria o termo adequado. Qual é a tua visão sobre isso? Assim, já antecipou que, de alguma forma, ela foi induzida pela postura também que assumiu o governo de São Paulo, né, de já entender a legitimidade das reivindicações e, muito inteligentemente,
uma semana atrás já havia saído a notícia, né, de que Eduardo Campos não abaixaria as passagens, mesmo com a desoneração que era do governo federal, não só do COFINS, mas também da carga previdenciária dos trabalhadores de transporte público, que inclusive saiu a notícia do blog do Planalto, posterior à redução, que falava que a redução, na verdade, deveria ter sido o dobro, né? Não de 10 centavos, mas na faixa de 18 centavos, considerando a redução, a desoneração do governo federal. Mas ele tentou, de alguma forma, desmobilizar claramente e de uma forma até bem oportunista. Mas eu acho que o impacto, na verdade, na avaliação de direitos urbanos também é positiva no sentido de que, a partir de agora, a gente pode avançar no sentido de fazer, porque o debate não é só esse da redução de passagem. Acho que existe a desoneração, mas a desoneração, na verdade, está garantindo ainda a manutenção de um sistema que é muito lucrativo para as empresas, que não tensiona de forma nenhuma essa lógica do transporte público tratado como empresa privada, né? A gente percebe que essa lógica do transporte privado, que ela tem produzido esse trânsito que é público, né? Então, em combate a isso que a gente tem pensado a nossa atuação, e também consonante com o MPL, que pede o passe livre, que foi também, inclusive, uma proposta de Geraldo Júlio na sua eleição, na campanha, né? E já era de Eduardo Campos. A gente, na verdade, esperava que sem as manifestações, o Eduardo Campos ia usar o ano eleitoral para fazer a redução da passagem, né? Mas aí eu acho que as manifestações precipitaram esse desejo dele, né, de fazer o uso eleitoral, e tentou amenizar um pouco o impacto dos protestos, anunciando essa redução, que, na verdade, ela foi uma maquiagem para uma situação que realmente não impactou, pelo menos para nós, que queremos fazer uma discussão bem mais ampla do que o preço da passagem em si. Não impactou positivamente, que nesse momento eu acho que, inclusive, é hora de avançar no debate e ampliar as pautas que nós temos para a discussão sobre mobilidade. Queria ouvir de Silvia também uma avaliação sobre essa peculiaridade da manifestação aqui no nosso estado, né? Ela foi à rua quando a passagem já havia sido reduzida. Como é que vocês enxergaram esse movimento e as consequências dele? Não muito diferente, mas em outros estados não é tão peculiar aqui. Na Paraíba tem experiência já de passe livre em algum momento, e se foi à rua também. E se foi à rua no interior, em várias cidades do interior, quer dizer, um grau de... Não foi uma coisa reduzida às capitais, né? Sem dúvida, a tentativa dos governos em geral de atender algo que já estava colocado para tentar evitar uma manifestação usado... Eu acho que foi isso que foi feito, né? Ainda mais que a gente já está acostumado, as manifestações de luta por transporte aqui dos estudantes ano passado, a gente já ficou sendo, né, todo mundo que faz qualquer passeata na rua já estava sendo chamado de arruaceiro aqui em Recife, até quase no 8 de março. Né, que é uma passeata que não, é quase de comemoração da luta feminista, mas já estava de arruaceiro. Então, foi, sem dúvida, uma tentativa de ver se reduzia, né, a possibilidade de... Mas era impossível reduzir a possibilidade de manifestação, porque realmente eu acho que tem um caldo de satisfação muito diversificado, e mesmo sobre os partidos. E tem o caso dos skinheads lá em São Paulo, ultradireitistas, tem todo o caldo de cultura liberal, antipolítica, né? Porque o liberalismo também ajuda a população a ficar com raiva dos políticos, mas também tem, mesmo esses setores politizados, uma decepção com muitos partidos de esquerdas que já não se sentem mais identificados na forma partido. Isso também existe, né? Nem todo mundo que está criticando as práticas partidárias ou o uso dos partidos, dos movimentos como correio de transmissão é necessariamente de direita. Tem também uma crítica à forma, às políticas de coalizão que um campo grande de partidos de esquerda está fazendo, né? Então, muitos militantes de diferentes partidos do campo da esquerda ficam decepcionados com seus próprios partidos, né? Então, acho que isso tudo era inevitável. Realmente, aquela frase que saiu muito estudantada dizendo não é pelos 20 centavos, a passeata definitivamente não foi pelos 20 centavos. Foi também, né?
mas tem muito mais anseios borbulhando aí que a gente espera. Agora está surgindo a pauta nova, né, que não era nova para a gente, que está na luta por reforma política. Pelo menos eu estou num campo que vem há 5 anos construindo a proposta da reforma, estamos aí coletando assinatura para ter 1.300.000 e aparece a questão do plebiscito e da reforma política agora. Então, quem sabe, isso também ganha, né, um novo espaço de debate na sociedade, porque, no fim, essa política de coalizão eleitoreira, né, isso tudo tem a ver com o sistema político que praticamente empurra os partidos para atuarem dessa forma. Então, se faz coalizões absolutamente oportunistas, em trocas de pautas e interesses muito privatistas, com financiamento privado, e tudo isso leva a esse grau de arbitrariedade na política brasileira, que não considera mais os direitos e os anseios populares. Quer dizer, você faz passeata, a Marcha das Margaridas, bota 70.000, quase 100.000 na rua e... Né? Então, isso tudo cria um certo incômodo, né? Então, eu entendo que a tentativa do governador foi realmente baixar o volume, né, da inquietação popular. A polícia militar, não sei se era militar ou civil, mas tinha policiais com tarja branca aqui em nome da paz. Quer dizer, também foi muito pregada essa higienização, né, do movimento. Aqui ninguém está protestando contra nada, somos todos felizes com a ordem de coisas, estamos apenas, como em São Paulo, vamos comemorar a vitória. Bom, comemorar a vitória, meia dúzia chamou o ato em São Paulo para comemorar a vitória depois de baixar, mas a grande maioria não estava indo comemorar a vitória, estava continuando a apresentar seus Você falou da protestos. questão da polícia, eu queria que Marco comentasse um pouco dessa relação entre movimentos sociais e polícia. Que acho que foi um dos estopins para o aumento da proporção desse manifesto, inclusive com colegas jornalistas sendo covardemente atingidos, no caso lá de São Paulo e de outras cidades também. Ao mesmo tempo, aqui no Recife eu vi as pessoas aplaudindo a polícia e cumprimentando a polícia na quinta-feira. E, em seguida, o comportamento da polícia local que mais se parecia com o de São Paulo, né? Houve aquele caso lá do repórter do portal NE10, que teve a câmera, confiscada e os registros apagados. Várias pessoas relatando uma violência contra um movimento que era pacífico. Que avaliação a gente faz disso? E tem essa pauta histórica do movimento de direitos humanos relacionada à desmilitarização das polícias. E eu não vejo essa pauta posta em todos esses movimentos. É a hora de começar a discutir isso também? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não é novidade a mudança repentina da opinião pública diante de atos de violência policial. Para quem tem um pouco de uma breve memória histórica, se lembra de uma das várias manifestações que acontecem no início do ano em Recife, levados a cabo pelos estudantes secundaristas, setores universitários, né, contra o reajuste de passagens. Né? É quase uma tradição do protesto popular em Recife, essas manifestações contrárias ao aumento das passagens, interrompendo a Conde da Boa Vista. Né? Então, quem tem um pouco de memória se recorda da mudança que ocorreu repentina, né? Logo depois de uma forte repressão contra meninos e meninas. É disso que se trata, meninos e meninas. Não é? Que inicialmente, né, a opinião pública se posicionava contrária, né, em defesa do direito sagrado, fundamental de ir e vir. Não é? A mudança repentina quando saiu estampado na página do jornal a menina levando a gravata, não é isso? O comandante da Polícia Militar engravatando um dos manifestantes. Imediatamente houve uma movimentação dos jornais, ao invés de denunciar a radicalidade dos estudantes, dizer dos limites que foram ultrapassados, limites de civilidade ultrapassados pela ação da Polícia Militar. Acho que isso é importante. Então, veja, a gente tem a tendência, né, sempre, quando falta um pouco de visão histórica, de dizer que as coisas são novas, que estão acontecendo pela primeira vez. O Brasil nunca mais vai ser o mesmo depois disso que está acontecendo.
Né? Calma, pessoal, calma. É curioso Né? que se fale, por exemplo, que o gigante acordou quando o nosso país teve as diretas já, teve o Fora Collor, teve toda a resistência à ditadura militar iniciada, civil-militar iniciada em 64, todo o histórico da primeira metade do século XX. E em todos esses momentos se disse, o Brasil nunca mais será o mesmo. E logo depois nós percebemos a capacidade presente na história brasileira de mudar tudo para continuar da mesma forma. Agora, não foram poucas as declarações, principalmente da parte de intelectuais, né? Que na avaliação sobre essas 2 semanas, né, enfatizam para que existe polícia militar? Qual é a função da polícia militar? Quer dizer, o atraso representado por essa instituição. A necessidade de fazer como foi feito com a Scotland Yard, né, de criação de uma New Scotland Yard, de um novo aparato responsável pela segurança pública pautada na defesa, na garantia dos direitos humanos. Então, acho que, veja, dentro do conjunto de pautas existentes, de demandas apresentadas, não me parece ser, nesse momento, uma pauta principal, porque exatamente a pauta principal, que vem ganhando as ruas de maneira preocupante, é essa da ordem. Inclusive, quer dizer, os movimentos... Quando a gente está vindo para cá, a gente discutia isso antes do início do programa, é possível que, quando a gente comece o debate, várias novidades tenham ocorrido já. Isso. E que nos levem a ter que debater. Vindo para cá, eu recebi a informação de que o senador Renan Calheiros fazia um discurso no Senado Federal dizendo que apoiaria grande parte dos 5 pontos apresentados pela presidenta Dilma ontem, mas indo além, defendendo a necessidade do fim do auxílio reclusão, defendendo o aumento da punição, das penas para traficantes, né? E coisas do gênero, ou seja, atendendo a uma demanda que foi apresentada nas ruas, nos protestos dessa parte final da quarta e quinta-feira, então da redução da maioridade, coisas do gênero, da necessidade de um reforço da ordem. E veja, a própria presidenta da República não fugiu a isso, né? no seu discurso de ontem, na reunião com governadores e prefeitos. Infelizmente, usando a expressão, mais uma vez, arruaceiro, dizendo que não vai ser conivente com badernas, né, arruaças, etc., jogando, evidentemente, para a plateia, dizendo que vai apresentar o projeto, né, de transformação da corrupção em crime hediondo. Ou seja, veja, não é essa a pauta que está apresentada diante desse estado do mal-estar social que caracteriza o Brasil e que está, em última instância, na base de toda essa onda de protesto. Não deixa de ser curioso como uma pauta que era inicialmente por um direito social, o direito ao transporte, direito à mobilidade, se transforma numa pauta moral, né? Numa pauta do fora os ladrões, contra a roubalheira, como se alguém fosse a favor da roubalheira ou da corrupção, né? Eu queria só aproveitar esses últimos minutos do nosso segundo bloco para ler alguns dos comentários que já chegaram aqui dos nossos e das nossas telespectadoras. O primeiro que chegou foi de Paulo Medeiros, que é da Caxangá, que ele diz só que o movimento não deve parar, mesmo que as reivindicações sejam atendidas. Acho que vai um pouco de acordo com aquela ideia de legitimar a rua como esse espaço das reivindicações, das lutas, de expressar as insatisfações, né? Exercício da participação política. Isso. Tem Rogério, de Brasília Teimosa, ele faz 2 perguntas, né? Primeiro ele diz, como os convidados percebem essas medidas paliativas tomadas pela presidente que não atingem a profundidade do que está sendo exigido pelos manifestantes. E depois ele pergunta a Rodrigo, acho que a gente não vai ter tempo nesse bloco, mas gostaria que o convidado explanasse a política de mobilidade que desapropria bairros e periferias em benefício da indústria automobilística. Já a gente chega nessa questão das medidas que esse ouvinte chama de paliativos. Tem também o comentário de Jailson Batista, que é do município de Jaboatão. E ele faz um comentário bem irônico, né? A extrema esquerda vai ao paraíso. Por que não foram às ruas pedir por reforma política e reforma tributária?
estão prestes a tocar no céu fazendo o jogo do PIG, que é a sigla que ele dá para o Partido da Imprensa Golpista. Há vários comentários nesse sentido também. Nelson Henrique, que é do bairro de Ouro Preto, lá de Olinda, né? A presidente Dilma se perdeu na sua resposta aos movimentos. O que os senhores e as senhoras acharam da reunião que ela teve com os governadores e prefeitos? Já há uma demanda aqui forte, que é um tópico que a gente não tocou ainda, sobre uma avaliação das diversas respostas e desse pacto proposto pela presidente Dilma, que eu queria aprofundar um pouco disso no nosso segundo bloco. Eu lembro que você pode continuar participando desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. Pode participar também pelo telefone 3423-6836 e tem ainda o Twitter, que é @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco. Os protestos no Brasil são o tema do programa de hoje. A gente falava sobre essas perguntas e esses questionamentos do público a respeito das medidas anunciadas pela presidente Dilma, aquele pacto, aqueles cinco elementos que ela citou, dos quais acho que o mais destacado foi a questão de chamar um plebiscito para aprovar uma constituinte autônoma para discutir e aprovar uma reforma política para o Brasil. Qual a tua avaliação sobre essa medida e sobre os outros elementos desse pacto? Acho que essa questão da retomada do diálogo sobre a reforma política é essencial. Como o Silvia já colocou, já era uma pauta dos movimentos sociais, de ONGs, que já vinham pautando essa discussão da reforma política, já principalmente tem uma plataforma que inclusive está na internet plataforma, né? E há bastante tempo na rede com várias sugestões sobre isso, financiamento público de campanha. E que exatamente incide justamente nessa questão, por exemplo, o financiamento público de campanha é essencial para a gente pensar a qualidade das cidades também, porque posto que os grandes investidores são construtores, empresas de ônibus, de limpeza urbana, que são os grandes financiadores. Grandes financiadores de campanha, que na verdade são investidores, né? No caso desses grandes candidatos majoritários, e acabam no processo de execução dessa política urbana, no caso da eleição desses candidatos, acabam retirando a sua fatia posteriormente, né? Então, isso é uma questão, acho que, bastante positiva, acho que recoloca uma das questões. Eu acho que um grande avanço dessas manifestações é justamente isso, pautar discussões que são históricas e que também estão na ordem do dia para movimentos sociais, para a sociedade civil, para ganhar uma grande visibilidade, né? Por exemplo, era muito interessante perceber que muita gente desconhecia até o que significa a PEC 37, o que é a PEC 37. Então, deu visibilidade, muitas pessoas, essas pessoas que também aplaudiam os policiais por não ter um acúmulo de manifestações de rua e não ter sofrido anteriormente com a ação truculenta da polícia, eram essas também que acabavam por ter contato com essas questões políticas que estavam fora da discussão pública, até por não serem agendadas pela grande mídia, né? Então, isso foi um ganho. Eu acho que essa questão da reforma política precisa ser debatida. Existe uma plataforma da sociedade civil bem consolidada nesse sentido, e esperamos que ela reflita justamente esses anseios da sociedade, porque a gente fazia o debate é sobre corrupção e tal, mas isso pode ser canalizado para a reforma política, e eu acho que foi um grande avanço esse debate. Algumas pessoas já alertaram para o risco de isso alavancar um debate de uma constituinte mais ampla, que poderia também incorporar uma série de retrocessos. Cortar avanços da Constituição de 88, que ainda se luta para ser efetivada, e incorporar uma série de outras discussões que são retrocessos, né, como a questão da redução da maioridade penal, do Estatuto do Nascituro, cura gay, que estão na ordem do dia. E outra questão, acho que também foi da pergunta
do telespectador, que eu acho fundamental. Acho que o debate que a gente vem travando, acho que a Copa explicitou um pouco isso, né? O investimento público em áreas que não são prioritárias. Então, dentro da política urbana, a gente vê isso de forma muito evidente, assim, de como o investimento público, ele, na verdade, está sendo canalizado para aqueles que destroem a qualidade urbana, né? Se é na política de transporte, existe sempre uma premiação a cada início do ano para as empresas de transporte público que oferecem péssimos serviços, e as reivindicações são sempre de aumento de passagem sem uma justificativa concreta, e elas sempre são premiadas com isso. A questão da redução do IPI, que na verdade prioriza um modelo de transporte que também tem estrangulado a mobilidade das nossas cidades, a questão do investimento em infraestrutura em benefício de grandes empreendimentos, a questão do Minha Casa Minha Vida, que também destina um grande volume de recursos para construtoras que estão com estoque de imóveis aí ociosos, pronto, né? Então, assim, é esse debate que a gente quer fazer também, né? Da prioridade dos investimentos públicos nessa política urbana na melhoria da qualidade das cidades. Nelson Henrique falou, eu li no bloco anterior, de que a presidente se perdeu na sua resposta aos movimentos. É essa a avaliação de vocês também? De que as medidas apontadas ou declaradas foram, sei lá, pouco consistentes? Foram difusas. Né? Eu acho que foram consistentes para diferentes setores. Acho que a presidente dialogou com... Houve uma carta de um campo dos movimentos sociais que pedia, inclusive, para ela reunir com governadores e prefeitos. Na medida que ela fez isso, ela dialogou com esses setores de movimento. Há setores de movimento que pedem reforma política, na medida que ela propõe um plebiscito. Claro que a gente, nos próximos dias, vai saber o que é isso. Tem setores do movimento já dizendo, bom, se for um plebiscito para a população decidir se quer uma constituinte exclusiva para a reforma política, é ótimo. Porque se ficar aprovada, já tem acumulado quais são as propostas, vamos disputar, e uma constituinte não vai botar em risco. Mas já tem setores também propondo que a constituinte seja... puxadinho na constituinte. Um puxadinho. E, bom, está a disputa, desde 88 que a gente só vem perdendo coisas na constituinte, né? Então isso é risco. Agora, tem elementos do posicionamento da presidenta que, em absoluto, dialoga com nada dos movimentos sociais. A questão da corrupção virar crime hediondo não tem nada a ver, até porque, na visão dos movimentos, o problema maior não está na reforma para evitar a corrupção, entendeu? A gente precisa de uma reforma para democratizar o poder. As mulheres são subrepresentadas, a classe trabalhadora é subrepresentada, quer dizer, tem esse problema, mas não tem porquê um guarda que cobrou propina vai agora virar crime hediondo, quer dizer, a gente tem problemas mais estruturais. Um segundo problema que a gente vê é teve uma companheira que fez a conta de quantas vezes ela falou de reprimir, de paz, de ordem, entendeu? Então, isso, num contexto de Copa, abre espaço para mais repressão. Tem notícias de que hoje no Rio já tem 2 ações de caveirão em favelas do Rio com 13 mortos. E... Sem bala de borracha. Sem bala de borracha. Aí é bala de verdade, né? Bala de verdade. E tem notícias de que tem parlamentares querendo trazer aquele antiga lei antiterrorismo lá de 2006, que a gente conseguiu nos movimentos botar para trás, tem gente querendo trazer de volta para a pauta em nome da paz para a Copa. Então, a presidente, de certa maneira, disse aos investidores, fiquem tranquilos que nós vamos manter a ordem. E isso não dialoga em nada com o movimento. Agora, teve aspecto, sim, que dialoga, né? A própria política de mobilidade nos interessa em muito, e não é só a tarifa. Vai dar ciclovias para toda a cidade, não só para meia dúzia, porque na Mostardinha tem muita gente que anda de bicicleta levando criança na cadeirinha para a escola. Lá também precisa de ciclovia. Então, tem uma discussão aí de como a gente circula na cidade que interessa as mulheres que levam menino na escola, levam gente ao hospital, vai nós mesmas trabalhar, quer dizer, não tem mais quem se locomova de um canto para outro na cidade do que mulher carregando menino doente, né, e indo trabalhar. E são, talvez, os principais usuários do transporte público, né, pelo menos na minha experiência. São muitas mulheres, porque a gente leva os idosos, a gente leva as crianças para a escola, para o médico, a gente vai nós mesmas para o médico e a gente vai trabalhar e a gente vai estudar. Então, é uma discussão que interessa muito as mulheres. Então, nesse sentido, dialoga. Então, teve elementos que sim, dialogam conosco, outros não. No pacto,
A responsabilidade fiscal não tem nada a ver com o que os movimentos propõem. A gente quer e foi reforma e foi o primeiro, tributária. né? Acho que o primeiro recado dela foi assim: responsabilidade fiscal, desde que a vamos Feminismo manter... impôs a lei de responsabilidade fiscal, que a gente já está contra isso, dá nisso, falta concurso público, porque não pode as prefeituras gastar muito com salários, então é a terceirização, é um monte de problema. Então, foi uma fala, vamos dizer, possível para dialogar com os diferentes setores e passar uma sensação de que não estamos num caos. Né? Marco, o que é que você pensa a respeito Olha, vejam, dessa medida? a fala, dessas medidas? os 5, 6 pontos apresentados pela presidenta expressam exatamente as limitações e possibilidades de um governo de coalizão como esse apresentado. Cada um desses pontos representa um compromisso com um determinado setor que forma a base do governo. Desde do primeiro ponto da Controle da responsabilidade, inflação. né? E a ideia do combate à corrupção, transformando em crime. Cada ponto desse, não tenham dúvidas, está direcionado a um setor da bancada governista, os partidos que formam a sua base e setores que estavam presentes nesses protestos. Né? Agora, eu gostaria de lembrar aqui, né? Quer dizer, na verdade, eu gostaria de lembrar uma coisa e fazer uma afirmação. Para mim, o mais grave foi o fato da demora da presidenta fazer um discurso em rede nacional. Foi só na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira. E, na verdade, o grande discurso propositivo foi esse de ontem. De ontem. Né? Então, essa demora abriu espaço para o aprofundamento da exploração, da tentativa de liderança, né, dos protestos, formando novas pautas, né, apresentando novas pautas de teor conservador. Primeira observação. Agora, uma outra observação. No último programa que eu participei aqui, me foi feita a seguinte pergunta. Marco, o que é preciso fazer agora, né, para que o Estado brasileiro, né, dê um salto à frente, um salto adiante, em relação a essas políticas de aumento do crescimento do mercado consumidor, né, incluindo setores que antes se encontravam excluídos? E a minha resposta foi: o salto agora, a passagem agora, é na direção da formação de um Estado social de direitos, com respeito, contemplando a pauta da diversidade. Né? Me parece que pelo menos 2, 3 respostas apontam nessa direção. Né? A discussão dos royalties do petróleo para a educação é uma, porque ela tende a atingir os 10% do PIB para a educação que está contemplado, está previsto no Plano Nacional de Educação. O atendimento, quer dizer, pelo menos as intenções relativas aos investimentos em mobilidade urbana. E essa corajosa, né, iniciativa da contratação de médicos estrangeiros para suprirem uma possível carência em determinadas áreas da região. Agora, aquilo que eu considero mais em sintonia, né, da Presidenta da República com o que acontece hoje no país é a referência à convocação de um plebiscito. Acho que nesse ponto ela acertou em cheio, tanto acertou em cheio que desagradou profundamente os setores conservadores da sociedade. E o Congresso Nacional. E setores do Congresso Nacional e lideranças políticas. Fernando Henrique Cardoso, né, acaba de dar uma declaração dizendo que está embutido aí o caráter autoritário do atual governo, que já tem um projeto amarrado de reforma política e que vai colocar a goela abaixo do Congresso através da chantagem plebiscitária. Veja, esse discurso, convenhamos, já foi repetido ad nauseam contra o falecido Hugo Chávez, né, de que teria sido um governo plebiscitário. Nesse ponto, né, me parece então que o erro maior foi a demora na reação. Isso pode ter repercussão política no futuro.
isso pode ter aberto espaço para o surgimento de uma liderança carismática, conservadora, entre aspas, apolítica, que incorpore essas bandeiras contrárias aos partidos, aos movimentos, né? E que, de maneira oportunista, faça um discurso tipicamente bonapartista, né? Que contemplem essa figura do indivíduo massa que esteve presente nas reuniões, nos últimos protestos, nessa fase última dos protestos. A gente só tem 3 minutos e eu não consegui ler todas as perguntas, não vou conseguir ler todas as perguntas e os comentários. Eu queria privilegiar pelo menos os que chegaram mais cedo. Por exemplo, tem o de Rose de Boa Viagem. Ela faz a pergunta: o que os convidados acham da medida tomada pelo governo de ter concedido o estacionamento da UFPE para os torcedores? Se o Rodrigo quiser comentar isso em 10 segundos, infelizmente é o que a gente tem. É uma piada, né? Assim, é mais uma forma de apropriação de um espaço público que não tem essa finalidade de atender os interesses da FIFA e só pode repudiar, né? Djalma Luiz do Sancho, por que esse movimento não chamou a atenção com relação à transparência do sistema eleitoral, já que não há como se comprovar que o voto do eleitor realmente irá para determinado candidato? Isso é uma pauta antiga, né? Isso é uma pauta Por isso que tá vendo... reforma política. Hoje em dia é assim que funciona. A gente vota num, pode eleger outra, porque a coisa do coeficiente, a forma de contagem. Então, a reforma do sistema eleitoral, a que os movimentos estão propondo, enfrenta isso diretamente. Hélder da Boa Vista, até que ponto as lideranças dos movimentos atuam a favor de causas próprias, já que muitos integrantes se afastam de uma causa coletiva? Eu acho que nem é possível falar exatamente em lideranças, já que é um movimento tão horizontal, não é isso? O que vem caracterizando essa última fase do movimento é exatamente a ausência de lideranças de movimentos. Não é? O que acontece, na verdade, e eu acho que de maneira precipitada. E aí eu retorno e finalizo com a observação inicial fazendo um chamamento à prudência intelectual. Será realmente que nós entramos numa nova fase da política caracterizada pela horizontalidade? Pessoal, a gente não está falando de Fórum Social Mundial. A gente não está falando de Fórum Social Mundial. Os movimentos ficaram intimidados. Os partidos ficaram intimidados. E isso é muito perigoso. Isso é a negação do que representa a ocupação das ruas, né, pela cidadania. Dá tempo só de ler mais um comentário. Eu vou ler o de André Henrique Bezerra, que é do bairro de Areias. Ele diz: o fato de o governador baixar a passagem aqui em Recife, na verdade na Grande Recife, né, não passa de uma manobra para a sua candidatura à presidência. Já os manifestos não podem perder o foco principal, que é a melhoria dos serviços públicos do país. Aí ele pergunta como fazer para não perder o foco. A gente não vai ter tempo para... Mas eu acho que a gente tem que continuar levantando todos os problemas da mobilidade e tem que reconhecer que o baixar das passagens foi uma vitória do movimento. Podem algum governador estar usando para querer sucesso eleitoral, mas foi uma vitória. Sem estar na rua, essas passagens não teriam baixado. E temos pautas concretas nesse sentido, né? Tem a questão do passe livre, o plano de mobilidade, tem a questão de uma audiência pública também que a gente está propondo para discutir essa questão. Então, tem pautas bem concretas. E acho que o governador Eduardo Campos deveria ler as pesquisas feitas pelo Vox Populi, que foram publicadas na Carta Capital deste final de semana, e que indicam um índice próximo de 0, que circula entre 0 e 1% das intenções de voto. Ele perde, inclusive, no Nordeste, com 9% das intenções de voto, enquanto a presidente Dilma tem cerca de 60%. Eu acho que o gênio da política pernambucana deveria ser também um pouco mais prudente nas suas intenções de se candidatar à presidência da República. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Voltaremos a esse tema e a esses diversos temas que a gente abordou aqui. Agradeço também a participação do público, a audiência do público e termina aqui o Opinião Pernambuco. Até o próximo programa.